Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de redação. Pessoal, na aula de hoje nós vamos continuar então analisando, a primeira página de um jornal. Hoje a gente vai para outro jornal, que é o Correio Brasiliense. A gente já tinha visto, acho que a Folha de São Paulo e o outro, deixa eu olhar aqui no material de vocês. Não lembro se foi o Estadão ou o Estado de São Paulo, é isso mesmo. E hoje a gente vai ver o Correio Brasiliense. Além daquela outra capa, outras capas que eu trouxe também de exemplificação para vocês identificarem os elementos que estão presentes, na primeira página de um jornal. Então vamos lá para a proposta 7, localizada na página 32. Só explicando, eu não sei se eu já expliquei antes, que eu estou meio perdida em qual turma eu falei e o que eu falei, mas às vezes, assim, as páginas vêm com esses recortes porque eu trabalho com o meu material, e o meu material tem algumas instruções, as respostas e tudo mais. Então eu retiro e às vezes fica um Frankenstein, assim, o material. Porém, vocês estão com o material completinho aí, então dá para acompanhar. Então vocês já sabem que é na página 32 que está localizada essa proposta 7. Então vamos lá. A primeira página, a foto jornalística. Mais que uma ilustração ou reflexo literal de seu momento, as fotografias são grandes produtoras de conceitos, modas e culturas. Uma foto jornalística exige um tipo especial de leitura porque textos visuais, não verbais, são lidos de modo não linear em diferentes direções. Lembra, gente, que na última aula nós fizemos aquele trabalho de leitura ótica que a gente observava geralmente da esquerda, para o centro, para depois a gente ir para a direita. Tinha uma tendência, como a gente destacou, uma tendência da maioria das primeiras páginas trabalhar, e não só primeiras páginas, porque tinha um quadro também de um pintor alemão, que agora eu não me recordo o nome dele, que trazia lá o menino Jesus e várias mãos, mas tinha uma mão no centro. E o que acontecia? Da esquerda para o centro, a gente tinha mais mãos localizadas ali do que na direita. Então, o nosso olhar tendia a começar lá, ou pelo centro e ir para a esquerda, ou iniciar da esquerda e ir para o centro, para depois a gente ir para a direita. Então, a questão visual, aquilo que é colocado com mais destaque, é aquilo que vai chamar a nossa atenção, provavelmente, com raras exceções, porque há pessoas que, se a tendência dela for ler ou alguma outra coisa para o lado direito, ela vai iniciar do lado direito, indifere que esteja lá. Ou então, se há uma notícia que a pessoa está aguardando, o que ela vai fazer? Vai ler ali no lugar onde está localizado, indiferente se está no centro ou na esquerda ou na direita, tá? Mas a tendência, a maioria das pessoas vão observar aquilo que está com mais destaque. Então vamos ver ali. Comprove a informação anterior sobre a foto de imprensa lendo a principal imagem da capa do Correio Brasiliense de 26 de julho de 2018. A seguir, troque impressões com um colega. Então, a colega de vocês sou eu hoje no momento. Eu estou passando as minhas impressões e vocês vão anotando aí. É muito importante anotar, gente, para depois vocês terem até material para produção de texto, material para interpretação de texto, tá? Então, a gente tem ali. A primeira coisa que me chama a atenção, além do nome do jornal, é a imagem central, que diz o seguinte: mais chance de haver vida em Marte. Radar detecta pela primeira vez a existência de água em estado líquido no planeta vermelho. E aí, se a gente tem mais curiosidade, tem mais informações ali embaixo. Mas por hora, a gente está analisando a imagem, com maior destaque, que no caso ali é do planeta Marte. Não tem como, gente, não chamar a atenção, além de ser uma fotografia maravilhosa, Além disso, quais outras imagens que a gente consegue identificar nesse material? Então, assim, a tendência é que a gente vá para as imagens e não para as chamadas secundárias, que estão sem imagens, pelo menos para mim é assim. Eu já vou direto ali para
No caso, olha só que curioso. No caso, eu vou direto para a direita e não para a esquerda, porque a imagem está localizada na direita, né? Então eu vou ali para onde está escrito propina. Paradim bancou 3 partidos na eleição de 2014 no Distrito Federal. E aí vejam que sempre, se vocês observarem, sempre é escolhida uma foto que condiz com aquela situação. Então, claro, ali ele está sendo preso, né? Mas não está querendo dizer que naquele momento, essa notícia aqui não está sendo de quando ele foi preso, mas sim da investigação que já foi feita, né? Que está sendo feita, na realidade, estava sendo feita sobre esse. Eu não lembro se ele era deputado, eu acho que ele era deputado, esse Jim. Deixa eu ver aqui. Não, gente, senador. Fui pesquisar aqui para eu ter certeza. É mais um, né, infelizmente, envolvido aí em questões de corrupção. Então, assim, é escolhida uma imagem, pode ver, geralmente político, eles colocam uma imagem bem vexatória, bem assim de vergonha, para ilustrar aquilo que está sendo narrado. Por exemplo, quando o Temer era o presidente, eu lembro muito de toda vez que tinha alguma manchete mais bombástica, assim, em relação ao Michel Temer, eles pegavam uma imagem do cabelo dele voando, alguma coisa assim, bem caricata, e não uma foto normal que se costuma colocar referente, né, a você estar noticiando algo. Uma foto simples assim da pessoa. Não, é escolhida a dedo aquela foto ali para chamar mais a atenção ainda do público. O mesmo acontece com aquela jovem ali embaixo. Lembra que nós vimos ela na outra capa? Se eu não me engano, foi na aula passada que tinha a foto dela, também sorridente, igual ela está ali. E aqui a gente tem, talvez, em alguns, esse sentimento de empatia, porque parece que ela está olhando diretamente para nós, leitores mesmo, né? E ela toda sorridente, e aqui já tinha ocorrido há alguns dias o assassinato, no outro tinha acabado de acontecer, no outro jornal, e aqui já tinha acontecido. Então, a gente já vê ali a questão da investigação referente a esse assassinato, né? Que coloca ali, no caso, que a Nicarágua despista sobre assassinato. Então, assim, estava sendo feita essa investigação. Confesso que eu nem vi se foram presos ou não, porque já tem alguns anos que isso aconteceu. Isso que o problema é assim, a mídia dá muita visibilidade para um determinado caso e depois, se ele não tem uma solução imediata, ele acaba caindo no esquecimento. E a gente também, são tantos fatos, são tantas notícias, que a gente acaba às vezes se perdendo e não segue para ver o desfecho, né, daquela história. Então, esse é um caso que depois eu vou ter que pesquisar para ver qual foi o fim dele, o desfecho dele, se é que ele teve, né, um fim. Aí depois a gente tem polícia investiga abuso em ministério, depois roubo, festa e cadeia, depois bloqueio às fake news. Aí do outro lado, na esquerda, a gente tem lá concursos, PF mudará edital, estica prazo, Brasília terá 2 idosos para cada jovem em 2060. Aí aqui eu tenho certeza que despertaria a atenção de muitos de vocês, minha também. Tá fácil seguir o líder. Depois a gente tem o incansável Tom Cruise, que está falando ali do ator e dos inúmeros filmes que ele já fez, né? E não para de fazer. Agora ele parou por causa da quarentena, né? Todo mundo teve que parar. Mas tenho certeza que quando voltarmos à normalidade, seja ela qual for, o Tom Cruise vai estar lá fazendo um monte de filme de novo. Aí a gente tem do ladinho algumas informações sobre essa questão jornalística. Toda censura é censurável. Jornalismo independente é aquele que expressa sua opinião livre de qualquer pressão. Júlio de Mesquita Neto. A foto de imprensa é o olhar singular e subjetivo de um fotógrafo e de um jornal que a publica. Vilches. Então, o que acontece, gente? Muitas pessoas, especialmente agora, dizem assim, mas a imprensa só noticia o que é ruim, ou a imprensa só faz isso, a imprensa só faz aquilo. O que a gente tem que colocar na nossa cabeça? Tudo bem, a imprensa ela pode influenciar, até porque mesmo que ela devesse ser imparcial, a gente sabe que não é. Mas quem que é o principal responsável? Quem que é a última pessoa que diz assim, eu acredito nisso ou não? Somos nós, né? Então, a gente tem que parar de culpabilizar, parar de encontrar
culpados naqueles que estão nos transmitindo informações e principalmente não ficar acreditando naquilo que vem no nosso WhatsApp, no nosso Facebook, sem comprovar as fontes, não é? Se a gente tem diversos veículos de comunicação, cabe a nós pesquisarmos em cada um deles para ver qual é a verdade, né? Especialmente o jornal impresso, como eu já disse para vocês, ele precisa ter aquilo ali concretizado, porque ele não pode editar. Uma vez publicado, foi publicado, não tem o que ser feito. Então, tem que ser uma informação verdadeira, tem que ser uma informação confiável. E a censura, gente, censura é o quê? Eu proibir você de fazer alguma coisa. Então, eu proíbo, não pode mais ter futebol no país. Mas baseado em quê? Baseado porque eu não gosto de futebol. Calma lá. Eu não gosto de futebol, mas você gosta, o outro gosta, e é super normal eu gostar de alguma coisa, você gostar de outra. Não é meu caso, né? Porque eu amo futebol. Mas enfim, a gente vê muito disso. Porque tem que acabar o carnaval. Porque tem que acabar isso. Porque a imprensa não pode fazer. Calma, todo mundo tem o direito de fazer aquilo que bem entende, desde que não prejudique o outro. E censurar é prejudicar o outro, porque eu não estou deixando o outro fazer aquilo que ele gosta, aquilo que ele acredita. Então, desde que respeite o outro, respeite a si mesmo e respeite o outro, não deve haver censura, especialmente em relação ao jornalismo, que é algo que nos traz informação. Então, a gente tem que tirar essa capa de vilão do jornalismo, que foi o que a gente vê nos últimos anos, que foi colocado, que a imprensa é isso, que a imprensa é aquilo, e nós nos tornarmos mais críticos, nós sermos capazes de identificar o que é verdade e o que é mentira, o que está sendo manipulado e o que está sendo transmitido para a gente. Então, cabe a cada um de nós. Depois, lá na página 33, qual das fotos apresentadas nessa capa menos chamou sua atenção e por quê? Então, assim, de todas as fotos que tinham ali, não eram muitas fotos, se a gente observar, né? Tinha 1, 2, 3, 4, 5, além ali da foto do infográfico. Se a gente contar, tinha umas 7 fotos, mas fotos mesmo eram 5 fotos. Qual delas não despertou o interesse de vocês? E aí vocês podem usar como justificativa porque é um tema que eu não conheço, porque é um assunto que não faz parte da minha vida, porque é algo que não chama a minha atenção, não é algo que eu gosto, porque o destaque para ela é menor em comparação com as outras. Justificativas desse tipo, tá? Vocês podem utilizar para responder a número 2. Aí depois diz o seguinte: o conteúdo de uma foto de imprensa nunca é totalmente explícito, mas latente. Latente no contexto dessa frase significa não aparente, oculto, não manifesto. Então não está explícito ali, não está expresso ali, não está mostrado claramente o que quis dizer. Porém, a gente consegue entender sim o que quis dizer. E isso vai depender do nosso conhecimento de mundo, tá? Da nossa bagagem cultural. Então vamos ver lá na letra A. Observe a foto que mostra um instante do jogo Santos e Flamengo, em 25 de julho de 2018, na disputa pelo Brasileirão, que acabou em empate em 1-1. Na época, o Flamengo era líder. Nesse contexto, o que significa o título "Tá fácil seguir o líder"? E aí vocês vão ter que fazer essa associação. Quando a gente diz "tá fácil seguir o líder", o que a gente quer dizer? E aí vocês também devem contextualizar, na época, lá em 2018, o que estava acontecendo. Então, qual que era ali nessa data de 25 de julho de 2018, essa proximidade entre Santos e Flamengo. Depois, pede para vocês darem um outro título para essa foto. Então, dentro desse mesmo contexto, tá, gente? Não vai inventar um contexto, não. Vocês vão ter que seguir o contexto, aproveitar aquilo que vocês já responderam no primeiro tópico ali, para daí vocês darem um título novo, que resuma bem o que quis dizer aquela foto para aquela época em que aconteceu. Depois lá, créditos de uma foto jornalística. As fotos de jornal trazem a indicação de suas fontes, os créditos, na linguagem de imprensa, ou seja, o nome do fotógrafo e da agência de notícias que a produz. Os créditos das fotos são colocados em letras pequenas, em cima, embaixo ou na vertical, à direita ou à esquerda. Os grandes jornais têm sua agência própria, reconhecida por suas siglas ou denominações. Aqui é de Faria e Zanqueta, para ler e fazer o jornal na sala de aula.
Examine as fotos da capa do jornal Correio Brasiliense, de 26 de julho de 2018, e indique o ou os autores das fotos ou agências. E aí vocês vão ter que, olha, fazer acontecer, porque tá bem pequenininho aqui, mas dá para identificar, tá? Então, vocês vão ter que olhar em cima da foto ou na lateral da foto. Quem são os responsáveis? O nome dos autores e da agência. É só copiar o que vai estar lá em cima da foto, ou das fotos, né? Porque tem mais de uma. Para usar uma foto jornalística, é necessário indicar a fonte citando os créditos. Explique por quê. Bom, lembra, gente, que a gente já comentou, toda vez que a gente vai utilizar as palavras de outras pessoas, os textos de outras pessoas, a gente tem que indicar a fonte, porque não é nosso, pertence a alguém, alguém teve o trabalho de fazer aquilo, né? Lembra quando a gente trabalhou com o gênero verbete enciclopédico e o verbete que vocês acabaram pesquisando na internet, que acaba sendo mais a Wikipédia mesmo que vocês utilizam. Toda vez que a gente fazia alguma atividade, seja pesquisando nas próprias enciclopédias, a gente encontrou lá na biblioteca a enciclopédia Barça, ou seja retirando da internet, sempre nós colocamos o quê? A fonte. De onde nós retiramos aquela informação, porque aquilo não nos pertence. Então, a mesma coisa aqui, gente. Para usar uma foto jornalística, temos que indicar a fonte citando os créditos, porque aquilo é um trabalho de uma outra pessoa. Não é nosso, não fomos nós que fizemos, uma outra pessoa fez. E sempre que a gente utilizar o trabalho de outra pessoa, a gente tem que deixar bem claro que aquilo não nos pertence. Está servindo como exemplo para nós, mas não é nosso, tá? Depois lá, observe a foto com o título Nicarágua despista sobre assassinato e resuma seus elementos descritivos, narrando a história por trás dela. Eu não reproduzi aqui nem a capa maior, nem essa fotinha que tem lá, a foto da brasileira que foi assassinada em Nicarágua, porque a qualidade está bem ruim e porque eu não consegui encontrar a capa numa qualidade melhor, igual eu fiz, por exemplo, com a capa que tinha lá o Neymar, quando a seleção perdeu para a Bélgica, que eu encontrei uma versão que dava para enxergar melhor as informações presentes na capa. Eu procurei, mas eu não encontrei. Então, vocês vão ter que olhar no material de vocês mesmo, fazer a leitura e encontrar até lá da questão anterior que pedia lá quais foram, né, os autores e a agência responsável por cada foto que foi utilizada na capa do jornal. Mas, para ajudar vocês a responderem aqui a 4, a gente tem esse tópico aqui do ladinho. Toda foto jornalística contém uma narrativa que é feita a partir do ponto de vista de quem a tirou, escolhendo um determinado ângulo e uma determinada perspectiva para dar a conhecer a cena. Ao mesmo tempo, a foto narra ações desempenhadas por personagens ou vividas por elas. Mostra espaços onde são narradas as ações, ao mesmo tempo em que mostra também o tempo a que pertence o narrado. Finalmente, toda foto é narrada por alguém, ou seja, o leitor. Então, qual que é o exercício que vocês vão fazer aqui? Observando lá a foto da brasileira, que foi, né, assassinada lá na Nicarágua. Vocês vão ler as informações que estão lá, observar a foto, lembra que era uma foto dela, vocês estão com o material aí, podem verificar também, né, na página 32, que ela está toda sorridente, num lugar bem bonito, e pensar em quem foi essa brasileira, o que mostrava, essa imagem representa sobre ela. Então, o personagem que nós temos ali é essa brasileira que estudava medicina na Nicarágua e que foi assassinada. E o que mais que a gente tem de informação? Vocês vão ter que olhar lá no complemento e, se possível, até mesmo pesquisar mais informações sobre ela, mas o foco de vocês é naquela foto. O que aquela foto nos mostra sobre a história dessa brasileira? É isso que vocês vão ter que fazer aqui. Então, a foto mostra uma jovem brasileira, estudante de medicina, que teve sua vida interrompida na Nicarágua,
E aí vocês vão ter que colocar o motivo, que procuram saber qual era o motivo, colocar ali que naquela imagem ela aparentava ser uma pessoa muito feliz, estava num lugar azul, representando ali a natureza, azul e verde. Enfim, vocês vão ter que narrar quais são os elementos presentes nessa foto, tá? Depois lá, fotos jornalísticas, retrato. O termo retrato é usado para definir fotos em que o rosto da pessoa de que trata a notícia é mostrado com a intenção de informar sobre o caráter da pessoa, clicado em um momento em que é possível perceber isso. Nossa, agora que eu estou vendo que saiu aqui 2 vezes a mesma informação. Mas enfim, no material de vocês está certinho. Seguindo lá. Instantâneos são as fotos tomadas de uma cena em movimento. Em geral, fotos desse tipo mostram instantes decisivos da situação noticiada e condensam o tema da notícia. Sequências são, como o nome diz, fotos que apresentam fragmentos da cena em tempos diferentes. Identifique na capa do Correio Brasiliense os tipos de fotos usados para compor a página. Então, vocês vão ter que olhar cada foto e colocar. A foto de Marte é, a foto da brasileira é, a foto do ex-senador é, entenderam? Vai colocar se é um retrato, se é instantânea, se é uma sequência, tudo bem? É esse o exercício aqui no número 5, é essa atividade que vocês vão ter que desenvolver. Então, vão ter que olhar de novo a capa e identificar em quais tipos de foto jornalística se encaixam. Por fim, aqui na página 35, pede para vocês fazerem uma comparação entre a primeira página do Estado de São Paulo e a primeira página da Folha de São Paulo, que ambas noticiavam essa derrota, né, do Brasil para a Bélgica. Aí pede para vocês fazerem o seguinte, que semelhanças e diferenças vocês observam entre as 2 primeiras páginas desses 2 jornais publicados no mesmo dia. Registrem por escrito suas conclusões, enfatizando os seguintes itens: disposição dos elementos na página, destaques dados a determinadas informações, fotos, entre outras coisas. Aí do ladinho tem o seguinte: releia atentamente as 2 primeiras páginas, relacione os pontos comuns entre as 2 páginas, relacione as diferenças e revisem o trabalho organizando o texto. Então tá. O que vocês vão fazer? Na capa do Estado de São Paulo temos, ou então vocês já podem fazer a comparação já de início, que eu acho mais legal. Tanto na capa do Estado de São Paulo, quanto ou aqui está colocado primeira página, eu insisto em falar capa, mas primeira página. Tanto na primeira página do Estado de São Paulo, quanto da Folha de São Paulo, são apresentadas imagens que trazem a derrota do Brasil para a Bélgica. Porém, no Estado de São Paulo, o destaque é para, já na Folha de São Paulo, também é possível observar que são colocadas mais notícias referentes à Copa em tal jornal. Já no outro, o destaque fica para, em ambos, a propaganda. É dessa forma que vocês vão fazer, comparar as semelhanças e as diferenças existentes entre as 2 capas de jornal de um mesmo dia, né? Porque elas foram publicadas em um mesmo dia. Mas vejam que os destaques, apesar de o destaque ser o mesmo, a forma com que foi dado esse destaque é diferente. Então, foquem nisso e produzam daí esse texto de comparação. Vocês podem fazer aqui no material de vocês mesmo, mas se fizerem no caderno de redação, não esqueçam de colocar aqui que foi feito no caderno e no caderno de vocês, que é o exercício 6 da página 35, tudo bem? Bom, gente, é isso. Nossa aula fica por aqui hoje. Já sabem que qualquer dúvida é só entrar em contato comigo e nos encontramos na próxima semana. Até lá, pessoal. Tchau!